A semana começa com uma pressão sobre o Congresso para votar essa mudança na Constituição que permitiria de novo a prisão depois de condenação em segunda instância, né? E com um cenário confuso, Barão, confuso, de sinais trocados dos vários personagens que protagonizam essa discussão. Vamos começar pelo presidente Jair Bolsonaro, Barão. O presidente, afinal, ele é a favor ou ele é contra a decisão do Supremo Tribunal Federal? Hoje de manhã eu ouvi o seu comentário aí, mas concretamente, quer dizer, o presidente vai trabalhar para aprovar essa alteração na Constituição ou ele vai deixar o assunto morrer? As pessoas têm reclamado muito que o presidente Bolsonaro anda em silêncio, etc., mas é um pouco mais do que isso, Barão. Ele já fez afirmações que sinalizam que ele não vai se jogar de corpo e alma nessa questão. Pelo contrário, no dia 20 de outubro, Barão, quando parlamentares, prevendo já naquele mês que o Supremo tomaria essa decisão, já falavam em mudar a Constituição por meio de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. E o presidente fez uma postagem no seu Facebook, que na época passou batido, Barão, ninguém notou, ninguém reparou, ela é um pouco enigmática, mas que a gente resgatou. E essa mensagem, o que ela dizia? Ela dizia assim, ó, da série João 8,32, aquele versículo, Barão, que diz, conheça a verdade e ela vos libertará. Seguiu o presidente, presta atenção, Barão. O que o presidente colocou no seu Facebook? Uma PEC, proposta de emenda constitucional, pode mudar qualquer artigo da Constituição? Essa foi a pergunta que ele fez e ele mesmo respondeu. Não. Os dispositivos da Constituição que estão em capítulos e cláusulas pétreas somente poderão ser alterados numa nova Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, inclusive ele colocou inciso, parágrafo do artigo da Constituição que diz isso, ou seja, o que os parlamentares já naquele momento estavam ensaiando fazer, disse então o presidente, é inconstitucional. Então, Barão, eu acho que mais clara, impossível a posição do presidente da República sobre esse assunto neste momento. Quer dizer, embora ele tenha se manifestado muitas vezes a favor da prisão em segunda instância, ele aí foi claro dizendo que uma PEC não poderia alterar a Constituição nesse sentido. Agora, é claro, as coisas mudam, as ruas gritam, os ventos vão para um lado e vão para o outro, há uma pressão, inclusive do próprio ministro Sérgio Moro, e a gente vai ter que ver qual vai ser o posicionamento do presidente a partir de agora. Mas a posição dele e o silêncio dele essa postagem dizem muito, né, Barão? O fato é que outro personagem também que tem sinais trocados e etc. é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, né? Porque estava na mão dele evitar essa mudança e não, ele fez toda uma costura, botou para votar, votou, a prisão em segunda instância é inconstitucional, a prisão depois de condenação em segunda instância é inconstitucional, mas depois ele deu uma declaração falando, não, mas o Congresso pode mudar isso. Na verdade, ele deu essa declaração e jogou o abacaxi de novo para o Congresso, né? Causou bastante, enfim, chateação aos líderes do Congresso que estavam adotando, que são contra, né, a mudança, estavam adotando aquele discurso, não, mas o Supremo decidiu, está decidido, mas se o próprio ministro Dias Toffoli diz que pode mudar, então, o que pode acontecer? O Congresso muda de novo e joga abacaxi de novo para o Supremo, porque vai ser judicializada essa questão. As pessoas vão entrar de novo no Supremo justamente com essa questão levantada pelo próprio Jair Bolsonaro. Pode uma PEC mudar a Constituição? Cláusula pétrea é aquela que não muda de forma alguma, né? Nem por emenda constitucional. Aí o Supremo vai ter que de novo debater. E essa afirmação do ministro Dias Toffoli é muito importante porque ele é o presidente da Corte, mas, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, eu conversei com ele, e por WhatsApp, inclusive, ele disse que ele discorda frontalmente, que ele diz que não é possível mudar uma cláusula pétrea da Constituição brasileira por qualquer emenda. Você teria que ter o poder originário, uma constituinte originária, né? Esse é o pensamento de outros ministros também. Então essa questão é uma questão extremamente controversa, tem muitos interesses em jogo, né, Barão? Você no seu comentário falou um pouco sobre isso. O Supremo hoje está com o caso do presidente da República, seu comentário mesmo, nas mãos, né? Talvez o presidente não queira se contrapor à Suprema Corte nesse momento delicado, enfim, mas o fato é que está aí, essa polêmica não vai ser algo assim tão simples, primeiro de passar no Congresso, né? Ainda eu estava vendo até
reportagens das pessoas que cobrem o Congresso dizendo que não há votos por enquanto, mas a pressão das ruas sempre acaba conseguindo virar isso, mas ainda que se aprove, volta para o Supremo de novo, porque tem essa questão da cláusula pétrea, Barão. E tem outra questão, né, Mônica? Você falou um pouco sobre isso, o ioiô, né? No momento em que um está em alta, aí vale aquela ideia. No momento que eu está em baixa, aí vale outra ideia. No momento que me interessa, vale de um jeito. No momento que não me interessa, vale de outro. E não pode ser assim, né? A lei deve ser uma só, deve funcionar num país. A tal da insegurança jurídica é algo muito claro por aqui, né? Como é que em 2016 era uma situação, agora é uma outra diferente, pode mudar daqui a pouco de novo e vamos nessa, né? É uma cláusula pétrea, não pode ser alterada na Constituição, aí depois pode ser alterada na Constituição, segundo o presidente do Supremo, que é uma opinião diferente do ministro Marco Aurélio, opinião diferente de tantos outros juristas, enfim, e fica esse abacaxi de um tamanho enorme, né? E de uma forma geral você não tem nada claro, nada cristalino, nada que seja preto no branco, né? Seja transparente. Vale muito dependendo do momento, dependendo do sabor, dependendo da ideia e do interesse de cada um. Isso que não deveria acontecer jamais, mas é o que vem acontecendo há muito tempo por aqui, principalmente decisões importantes relativas ao Supremo Tribunal Federal, Mônica. Agora, só para ressaltar isso, né, Barão? Quer dizer, esse silêncio do presidente a respeito desse tema tão espinhoso, né? Na verdade, não existiu esse silêncio. Ele já se manifestou. É que ele se manifestou lá atrás, ninguém lembrava mais. Mas ele já foi claríssimo, quer dizer, essa é a posição dele, embora tudo possa mudar aí de acordo com... Agora temos Lula na rua, quer dizer, um contraponto mais forte, o Sérgio Moro entrando na arena muito fortemente, né, Barão? Porque o Sérgio Moro agora está com o pescoço dele a prêmio, na verdade, né? O Supremo vai julgá-lo, né? Então também ele indo para a arena, coisa que ele sempre evita fazer de forma tão frontal, mas sendo obrigado aí, né? Quer dizer, tendo ali que mostrar suas motivações, defender seu histórico, defender suas decisões, e vamos ver nesse embate aí quem que vai terminar dessa história, né?